Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais uma live do Ortobios, com grande satisfação de poder estar compartilhando mais conteúdos, mais informações que trazem uma alegria assim, de a gente poder estar sempre discutindo o que tem de mais novo, o que pode realmente fazer a diferença para os nossos pacientes, para o nosso dia a dia, para a nossa prática clínica, trazendo muita satisfação no que a gente vem construindo, né? Todos nós colegas, que podemos entregar cada vez um tratamento melhor para esses pacientes. E hoje eu vou falar de algo muito interessante, que é a evolução do que a gente já faz no nosso dia a dia, que é a evolução do plasma rico em plaquetas. O plasma rico em plaquetas cresceu muito atualmente devido à compreensão que nós temos sobre o método de preparo, a aplicação sempre guiada, mas também como concentrar essas plaquetas, como preparar de forma que a gente consiga, de fato, ter resultados. E algo interessante é que, entendendo o melhor protocolo, entendendo como ter uma concentração alta de plaquetas, a gente garante que a gente vai trazendo aqueles resultados que a literatura traz ali como o que realmente atinge os dados estatísticos satisfatórios para que a gente possa quantificar e também demonstrar esses resultados. E aí, eu vou falar hoje sobre o plasma gel, especificamente, pois é algo que eu tenho feito muito na minha prática clínica, tem sido o foco das nossas pesquisas, além das células de gordura, mas o plasma gel, ele se torna muito prático no dia a dia. Então, no consultório, utilizar o plasma faz com que a gente consiga resultados com algo mais simples, que a gente não precisa de um preparo tão grande no nosso ambiente de consultório. E a gente vai detalhar também tudo sobre o plasma gel no nosso webinar, como preparar e aplicar em pacientes. Serão 2 casos clínicos reais, ao vivo, onde faremos a aplicação do plasma gel em 2 articulações diferentes. Será no dia 14 de dezembro, será uma manhã inteira discutindo sobre o plasma gel, terá abertura para perguntas, discussões. Então, não deixe de participar. E o artigo que eu vou falar aqui também, você vai ter acesso na íntegra, então basta você digitar artigos que você vai receber e também, obviamente, não deixe de participar do nosso webinar. Para isso, você precisa se inscrever, é só você digitar também aqui Plasma Gel, que você vai receber todas as informações para que você possa participar. E aí vamos falar um pouquinho desse artigo, esse artigo bem interessante, que tem feito a grande diferença, que é sobre a associação do plasma rico em plaquetas, e nesse artigo especificamente, a fibrina rica em plaquetas com a albumina que é desnaturada, aquecida, para fazer essa malha tridimensional protegendo a liberação prolongada dos fatores de crescimento. E o que tem se mostrado nesse artigo, além de outros artigos que eu busquei da literatura para mostrar como fazer melhor esse preparo, esse arcabouço de gel de albumina. Então, a gente precisa lembrar que quando a gente vai fazer o nosso preparo, a gente vai coletar toda essa camada de sobrenadante associado ou não com o buff coat, nesse caso, com a utilização. A maioria desses estudos utilizou o buff coat para preservar a maior quantidade possível de plaquetas, além de permitir que a gente tenha uma alta concentração plaquetária e também com leucócitos, mostrando que não faz tanta diferença quando você associa com o plasma gel. E a grande característica é que ela mantém uma concentração elevada de leucócitos e plaquetas quando a gente faz o PRP associado ao plasma gel. Pode ser indicado em lesões musculares, tendinopatias e também tem uma limitação pelo risco da exacerbação inflamatória, quando a gente está falando de PRP. Mas quando a gente usa o plasma gel, a gente não tem visto o mesmo flare-up, aquela dor pós-aplicação. Então, preservar plaquetas, manter uma alta concentração, não seria melhor do que
ter essa preocupação de ter a presença de leucócitos? Então, obviamente, é o que a gente tem visto que sim. E com relação à fibrina rica em plaquetas, ou essa forma líquida de fibrina rica em plaquetas, que não utiliza anticoagulantes em seu preparo, então isso também, teoricamente, iria preservar uma maior quantidade de plaquetas, ou seja, a viabilidade plaquetária. A liberação também é permitir uma liberação gradual de citocinas e fatores de crescimento, e possivelmente com um fator terapêutico prolongado. A discussão sobre ele é que, como a gente não faz uma dupla centrifugação, a gente não concentra muita plaqueta, então a gente tem uma quantidade final menor. Então, se a gente consegue associar o plasma gel, que é essa albumina, ou seja, o plasma pobre em plaquetas, que foi aquecido e desnaturado, então a gente tem uma estrutura mais densa. E a fundamentação biológica dessa estrutura albumina e fibrina é que ela aprisiona plaquetas e citocinas, levando a liberação gradual no tecido-alvo. E essa liberação sustentada, que vai até 7 dias, diferente do plasma em plaquetas, que é em torno de 24, 48 horas, e então, possivelmente, esse efeito terapêutico é mais prolongado. O que a gente quer na osteoartrite, especificamente, que é uma doença inflamatória de longo prazo, de baixo grau, é modular ou imunomodular essa inflamação, ou esse processo inflamatório. E a liberação controlada desses fatores de crescimento, então, faz muito sentido, porque ela tem uma vantagem por reduzir picos e vales de concentração, tem uma melhor integração tecidual, então gradativamente espalha esses fatores de crescimento, permitindo então uma melhor integração e uma menor reação, que é justamente o que a gente se preocupa quando a gente faz o plasma líquido e quando ele tem, inclusive, a presença desses leucócitos. Mas será que gradualmente eu não consigo transformar macrófagos M1 em M2 que teriam uma vantagem anabólica, ou seja, de permitir uma diminuição do processo inflamatório e permitir um melhor reparo ou regeneração tecidual? Plasma gel, então, como mecanismo de efeito biológico, ele vai levar a uma imunomodulação, uma redução da inflamação crônica e essa polarização de macrófagos para esse fenótipo M2, que é um fenótipo reparador. Então, vai ter um efeito anabólico, vai estimular a síntese de matriz extracelular, um colágeno 2, agrecano, e também permitir a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos através da liberação do VEGF. E isso, obviamente, se a gente tem mais vasos, mais nutrição tecidual. E também indicação clínica na cartilagem, na osteoartrite, nas lesões osteocondrais, principalmente quando a gente tem essa rede mais densa, onde a gente pode utilizar o PRF, que é a fibrina rica em plaquetas, para fazer a cobertura dessa lesão tecidual, dessa lesão focal de cartilagem. Muito utilizada quando a gente tem a lesão focal, então nas lesões traumáticas, não na osteoartrite. Mas, em se tratando dessa doença inflamatória, que sempre a principal indicação é joelho, onde a gente consegue ter o maior número de pacientes, então os estudos têm uma maior homogeneidade e melhores resultados quando se fala de joelho. Mas também pode ser feito em articulações do quadril, pequenas articulações, tanto nos estágios iniciais e moderados. Ainda se discute, obviamente, mas para qualquer aplicação, o efeito nas artropatias mais avançadas, que aí no Ortobios a gente ensina como fazer de uma maneira adequada, principalmente das células mesenquimais. Então, existem muitas aplicações clínicas. A engenharia tecidual tem mostrado a formação de um scaffold para melhor regeneração, tanto de cartilagem quanto osso, aproveitando essa densa estrutura mais viscosa, onde protege as células dessa liberação tão rápida. Tem muito trabalho também que foi feito em odontologia para uma regeneração das estruturas periodontais e também para cicatrização pós-implante. E aí, para plasmagel especificamente, realmente quem começou a falar muito dele, não há dúvida que foi a medicina estética, preenchimento de rugas, rejuvenescimento,
justamente por ele ter essa estrutura mais densa, então a gente consegue preencher ah, espaços, preencher áreas e onde vai ter uma absorção mais lenta. Importante lembrar que a absorção existe, mas o que a gente quer é que ela seja lenta para que haja uma efetividade das células, das citocinas que vão fazer o seu trabalho no longo prazo. Existem uma série de estudos sobre o plasma gel, mas eu preciso alertar que, obviamente, o plasma gel ele é novo, então a gente ainda não tem muitos ensaios clínicos, a gente não tem revisões sistemáticas densas de longo prazo que falem no plasma gel, mas a gente tem do plasma rico em plaquetas. Falando isso, o que a gente não quer é aplicar apenas o gel de albumina, ou seja, não vamos aplicar PPP. A gente quer utilizar esse PPP aquecido, resfriado, com essa estrutura viscosa, para associar com o PRP. Esse é o objetivo. E os estudos, uma série de estudos que eu busquei, mostram exatamente isso. Os mais novos mostram que, por esse aquecimento da albumina, você vai perder as características biológicas. Mas, se você associa com PRP, principalmente em alta concentração, ou no caso desse estudo, o IPRF, que também mostrou excelentes resultados, então você consegue manter o mecanismo de ação e também todos esses efeitos que o plasma rico em plaquetas proporciona. Em todos esses estudos, a gente pôde trazer aqui conceitos, bases fisiológicas, o mecanismo de ação do plasma gel e as principais indicações clínicas sempre baseadas nas evidências atuais. O que o plasma gel mostra nesse estudo? Que ele é seguro, não há rejeição imunológica, obviamente, ela é autóloga, é do próprio paciente. A preparação é simples, é rápida, então é no point of care, ali no seu próprio consultório. A gente não tem muitos reagentes químicos, ou seja, a gente não precisa expandir, usar nenhuma enzima. Ele é bioativo, então tem uma liberação prolongada com múltiplos fatores, e ele acaba sendo mais estável por essa matriz tridimensional, resistindo a uma degradação rápida, acima de 10 dias, que é uma vantagem muito grande em relação ao PRP isolado, inclusive com o PRP associado ao ácido hialurônico, pois a gente consegue preservar a função do ácido hialurônico utilizando o gel para preservar o PRP em sua liberação gradual. E, obviamente, é minimamente invasivo, agora precisa que seja feito da maneira correta, utilizar ultrassom sempre. No consultório, eu tenho visto que cada vez mais a gente coloca a agulha, acha que está no local correto, e às vezes o paciente sente dor, e aí você tem que estar mudando, isso causa um sangramento intraarticular, o que é uma desvantagem muito grande para o tratamento biológico. Então você precisa posicionar muito bem a agulha, evitar lesar a sinóvia, lesar estruturas ao redor da articulação, então sempre utilizar guiado por ultrassom. A gente tem desafios, né? Então a necessidade de padronização de protocolos, todos os estudos acabam falando muito isso, de padronização de protocolo. Mas não esqueçam que quando a gente fala de ácido hialurônico, a gente também fala agora de hidrogel, por exemplo, como se fosse uma grande novidade, longe de falar que não é uma boa solução, mas a gente também tem essa dificuldade de padronização, porque cada empresa produz um tipo de ácido hialurônico, um tipo de hidrogel, com características próprias e muitas vezes patenteadas. Então a gente não consegue reproduzir o mesmo protocolo. A gente pode até afirmar que a gente faz ácidos hialurônicos ou aplicações de uma só vez, ou a gente faz 3 a 5 vezes, como é o caso do ácido hialurônico. Mas a própria característica, mesmo muitos sendo de uma aplicação, e você comparar eles, você vai perceber que a viscosidade é diferente, o peso molecular é diferente, a concentração é diferente, então a gente também carece de padronização de protocolos, o que não inviabiliza os resultados. E é isso que a gente precisa ter em mente. Fazendo plasma de plaquetas e fazendo da maneira correta,
os resultados, eles são inquestionáveis com relação à melhora da dor, melhora da função. A gente ainda tem dificuldade de comprovar a regeneração de cartilagem no longo prazo, no ser humano, da maneira rápida que a gente precisa. Mas isso não quer dizer que não tenha efeito no que a gente precisa, que é tratar a osteoartrite sintomática, ou auxiliar no reparo dos tecidos, na cicatrização tecidual em algumas situações. Então, a gente pode, inclusive, associar com as células mesenquimais, como algumas perspectivas já têm mostrado em alguns trabalhos, também utilizar com impressoras 3D, esses scaffolds personalizados para tratamento de lesão de cartilagem, e precisamos de estudos clínicos de longo prazo, como eu mesmo já comentei. Então, na nossa prática clínica, aplicamos muito o plasma gel, com resultados bem interessantes, bem encorajadores, associando com ácido hialurônico, algumas situações com células mesenquimais que nós mostramos em nosso curso Ortobios, e vamos demonstrar agora no nosso webinar, que será no dia 14 de dezembro, onde faremos demonstração em 2 casos clínicos reais. Não deixe de participar, digite aqui Plasma Gel, você vai receber as orientações para participar do nosso webinar. E associações mais comuns, BMA, aqui no Brasil, muitos estudos falam de BMEC, com possível sinergia, e também as células mesenquimais derivadas do tecido adiposo, mostrando melhora funcional, melhora da dor por mais tempo do que as outras soluções que nós temos até então. Então, por isso, vale a pena combinar células mesenquimais com fatores de crescimento. E aí utilizamos os tubos, principalmente com anticoagulante ACD, levamos para a centrífuga, utilizamos o protocolo de dupla centrifugação, que vamos ensinar para você no webinar. Também ensinamos no Ortobios Academy. Todo esse passo a passo nós ensinamos na nossa plataforma, no Ortobios Academy. Se você tem interesse em conhecer, não tem tempo para vir para o curso, não tem tempo para participar do webinar, mas você quer assistir essas aulas, digite Academy, que você vai ter acesso. Mas não esqueça que esse webinar, que vai ser ao vivo, para tirar suas dúvidas, ele não vai ter uma nova reprise. Você precisa participar para que você tire as suas dúvidas, para que você saia sabendo como aplicar no outro dia no seu consultório e fazendo da maneira correta. Isso é o mais importante. Sabendo concentrar as plaquetas, sabendo associar essa malha de fibrina, esse arcabouço de albumina desnaturado. E isso vai proteger as células para uma liberação gradual. Então, digita aqui Plasma Gel para você participar do nosso webinar. Vai ser dia 14 de dezembro, das 9 às 12h30 da manhã, exclusivo para médicos, porque o Ortobios é um curso exclusivo para médicos, mas lá você vai ter o preparo e a prática em pacientes reais. Você vai aprender a fazer com detalhes. Não vai faltar nada para que você possa aplicar. E sempre com as mais novas evidências que fazem a diferença. Como é que você aquece o plasma? Como é que você resfria a albumina sem que ela lese mais as plaquetas? Então, são pequenos detalhes que fazem diferença. Sobre esse estudo, com relação a condrogênese, então a migração, proliferação e diferenciação dos condrócitos, esse estudo mostrou que a gente sabe que é um desafio muito grande, que a capacidade da cartilagem regenerar ela é muito limitada, e isso acaba levando à progressão da osteoartrite. Nós ainda não temos a cura, não temos como reverter a artrose, principalmente artroses mecânicas, estruturadas, com perda da estabilidade, mas a gente consegue melhorar a dor, a gente consegue melhorar a função, principalmente naqueles casos onde ainda não chegou a esse estágio, modulando a inflamação, diminuindo a dor e evitando a sua progressão, possivelmente. E aí, esse artigo, ele mostrou essa albumina, fibrina rica em plaquetas, como scaffold biológico para facilitar a regeneração tecidual, como hipótese do estudo. Então, ele promove a migração, proliferação e
diferenciação de condrócitos, esse foi o objetivo do estudo. Então, da mesma forma como eu mostrei, retira o sangue, o PPP, a parte do sobrenadante, vai ser aquecido, depois vai ser centrifugado, e a gente vai mostrar isso no nosso webinar com detalhes, e aí é feito esse arcabouço de albumina gel, né, que é o plasma gel, como é denominado, como é apelidado, para proteger as nossas células. Então, ela tem uma estrutura, uma rede de fibrina densa, porosa, então faz uma arquitetura 3D interconectada para permitir essa migração celular e essa troca de nutrientes. Vai ser liberado uma série de fatores de crescimento e essa liberação vai ser sustentada por mais de 10 dias. Então, essa é a grande vantagem. E aí, o meio com essa albumina, fibrina rica em plaquetas, o estudo mostrou que ela aumenta significativamente a capacidade de proliferação e migração celular. Também há uma maior adesão celular, então melhora na fixação dos condrócitos, essa estrutura de scaffold, facilitando a colonização. E também ela aumenta a expressão de marcadores que são essenciais para a cartilagem, também de glicosaminoglicanos. É um modelo experimental, esse estudo não foi em humanos, então foi feito em ratos, mas ele mostrou com relação a detalhes em marcadores, em informação de cartilagem, é difícil transportar do rato para o ser humano, principalmente em se tratando de formação de cartilagem. Esse é a grande lacuna, é o grande gap que a gente tem entre os estudos experimentais. Mas ele mostra que ele forma uma estrutura com alta qualidade, permitindo a formação de um tecido branco, firme, elástico, então as características visuais muito semelhantes à cartilagem hialina, isso estudo experimental. Mas isso não invalida a possibilidade de ele ter um efeito biológico plausível e muito bem fundamentado. Então, o que a gente quer é ter um scaffold natural, bioativo, estável, que supera as limitações de materiais sintéticos, só o ácido hialurônico, por exemplo, ou só o próprio hidrogel, como tem se comentado bastante hoje. Então, se a gente está falando de biológico, a gente pensa em algo onde possa imunomodular, ter um efeito muito mais amplo do que simplesmente um efeito reológico, um efeito mecânico, porque não é isso que é a osteoartrite. Então, ela libera ativamente a proliferação, migração e diferenciação de leucócitos com liberação sustentada, com segurança, e é uma alternativa totalmente autóloga, então, do próprio paciente, sem riscos de reações ou rejeições imunológicas. Para não deixar de falar, obviamente, que o ácido hialurônico, o hidrogel, também tem um efeito biológico, porque eles também modulam a inflamação. O que eu trago aqui é uma solução autóloga, biológica, que tem um efeito muito mais amplo, porque a gente consegue combinar uma liberação de uma série de citocinas através da combinação desses produtos. Então, descarta o ácido hialurônico, então? Não, obviamente que não. Nós queremos ainda utilizar o ácido hialurônico, por isso fazemos o plasma gel, que é esse aquecimento do plasma pobre em plaquetas, o plasma rico em plaquetas, aqueles 20% de infranadante, onde está a maior concentração das plaquetas, e o ácido hialurônico, tendo o seu efeito reológico, também atuando em receptores de cartilagem, como o CD44. Então, a gente não descarta a possibilidade de ampliar o mecanismo de ação. Então, o plasma gel, ele é promissor para o tratamento da dor relacionada à osteoartrite. Então, eu tenho tido uma experiência muito grande, a gente tem tido um acompanhamento desses pacientes com resultados bem interessantes em boa parte deles, e a gente vai falar detalhadamente como você introduzir esse plasma gel na sua prática clínica, tendo mais essa ferramenta, mais essa possibilidade terapêutica extremamente valiosa, e a gente vai falar no dia 14 de dezembro, das 9 às 12h30. Se você quer informações para participar, não deixe de digitar aqui Plasma Gel, você vai receber todos os detalhes. Também você pode conversar sobre o OrthoBios Academy, que é a nossa plataforma onde explicamos
tudo sobre a medicina regenerativa, sobre os ortobiológicos e a intervenção em dor. Então, o Ortobios é um curso de intervenção em dor que associa os ortobiológicos quando necessário e também a gente mostra o passo a passo e sempre com as mais novas e sérias evidências. Lá você vai ter passo a passo do BMA, do plasma gel, do plasma de plaquetas, do IPRF, das células derivadas do tecido adiposo, com várias formas de preparo, com kits autólogos, com kit preparado pelo Ortobios com as melhores ferramentas para o preparo do tecido microfragmentado. E vantagem do plasma gel é uma liberação prolongada, uma permanência local com alta viscosidade, mantendo o produto no sítio de aplicação sem uma dispersão indesejada. Também protege a célula por essa matriz tridimensional que vai envolver as plaquetas e também as citocinas, evitando uma degradação prematura, e tem uma alta versatilidade, porque ele pode ser combinado com o ácido hialurônico, pode ser combinado também com as células mesenquimais. Então, o plasma gel, ele é uma evolução natural das terapias autólogas em ortopedia, biocompatível, viscoelástico, tem uma liberação controlada também desses fatores de crescimento, com base científica, com segurança, temos aplicações clínicas muito bem estabelecidas e também já padronizando a forma de aplicar, porque aí a gente consegue realmente ter os resultados que a gente espera. Então, isso é levar a biologia à prática clínica, é isso que nós fazemos no Ortobios. Não deixe de digitar aqui Plasma Gel, participe, sua contribuição vai ser também muito valiosa. Você vai poder passar a sua experiência, vai poder tirar suas dúvidas, vai poder colocar tudo o que você pensa a respeito dessa possibilidade terapêutica e também de outras que existem. Então, não deixe de participar do Ortobios, e se você quer receber o artigo aqui que a gente falou, que a gente comentou, não deixe de digitar a palavra aqui para você receber. Então, digite artigo, e aí você vai receber o artigo dessa live, também um resumo sobre os artigos que eu comentei, e não deixe de se inscrever no webinar, coloca aqui Plasma Gel, você vai ter acesso. Então, é isso, não deixe realmente de estar conosco, vai ser muito interessante a sua participação, vamos poder conversar, discutir, 2 casos clínicos reais discutindo sobre o plasma gel. Também vamos falar bastante sobre as combinações terapêuticas, quando combinar com as células de tecido adiposo, quando combinar com aspirado de medula óssea. Então, fiquem à vontade, digitem plasma gel, vamos participar, vamos discutir detalhes que às vezes fazem a diferença. Eu recebo muita mensagem, tem os colegas da mentoria, que é outro braço muito importante, que nos deixa muito contente de estar convivendo com colegas de várias partes do Brasil, discutindo sobre as terapias ortobiológicas, intervenção em dor, e aí a mentoria você consegue também receber em tempo real e tirar todas as suas dúvidas. E eu recebo muita dúvida de pequenos detalhes que ali no dia a dia você aprendeu, participou de um curso, de outro, mas quando está de frente ali para o paciente, precisa executar o preparo do ortobiológico, às vezes pega alguns detalhes, né, então, que ficam faltando, por isso que é importante participar desse webinar, porque o Plasma Gel precisa de alguns detalhes, que alguns detalhes sejam compreendidos, e aí sim você vai conseguir executar muito bem no seu dia a dia. Então, o webinar dia 14 de dezembro, tá? Participe com a gente, digite aqui Plasma Gel, a equipe vai entrar em contato, que você vai ter ali toda a possibilidade de estar participando com a gente, discutindo, tirando sua dúvida, e aí vai ser muito gratificante a gente poder, então, estar junto nesse dia. Tá? 2 casos clínicos reais, vamos participar. E aí eu queria terminar essa live, após apresentar esse artigo, após falar sobre o plasma gel, essa terapia
muito rica ali para a gente agregar no nosso dia a dia, que trata a dor, nós ortopedistas, anestesiologistas, anestesistas, radiologistas que fazem intervenção em dor. Associar o plasma gel faz uma diferença quando bem indicado. Então, não deixe de estar com a gente no webinar, porque vai fazer diferença, como faz diferença na minha vida, faz diferença na vida dos pacientes também do Dr. Ronald Barreto, meu sócio, que estaremos juntos, eu e o Dr. Ronald estaremos lá discutindo, apresentando sobre o plasma gel, detalhes esclarecedores sobre a prática clínica de como preparar e como aplicar, as variações e também como aplicar guiado por ultrassom em duas articulações. Tá? Então, realmente vai ser importante a sua participação. Digita aqui o Plasma Gel. E se você quiser conhecer mais sobre o Ortobios, também entre em contato com a equipe. É só conversar aqui, aqui por direct. Então, por mensagem, você conversa com a equipe, se informa sobre tudo que a gente pode oferecer, que a gente tem oferecido aos nossos colegas, mentoria, nossos cursos presenciais, a plataforma Ortobios, que é a Ortobios Academy, e também, agora, o webinar. Então, conto com a sua presença, porque vai fazer diferença. Tá? Você estar lá e poder estar colocando as suas dúvidas e a sua opinião. Então, encontro com vocês lá. Eu vou, assim que terminar aqui a live, eu vou dar uma olhada nos comentários para que eu possa responder. Se eu não conseguir responder todos os comentários agora, eu vou, então, mandar para vocês diretamente ali no grupo, como mensagem, todas as dúvidas que chegaram para mim. Tá bom? Então, agradeço a participação. Contem com a gente, o que precisarem. É muito interessante a gente poder estar evoluindo no tratamento da dor, da osteoartrite. Ainda temos muito a seguir, o caminho é longo para a gente chegar ao ponto de ter uma terapia que vá curar a osteoartrite, é uma dúvida muito grande, né? Frequente nos nossos pacientes. A gente ainda não consegue chegar a essa cura definitiva, mas a gente consegue melhorar a dor, a gente consegue melhorar a função, imunomodular, evitar uma progressão rápida dessa patologia. Já é uma diferença muito grande. E estudando, evoluindo, vamos chegar até o ponto de ter uma terapia de fato que elimine essa doença na sua evolução por definitivo. E estamos aqui justamente fazendo isso, discutindo, estudando, pesquisando e evoluindo. Até o webinar, conto com vocês lá, digita aqui Plasma Gel, vamos responder e fica à vontade para falar com a equipe sempre que quiser. Boa noite e até a próxima live.